É nosso dia, companheiro. Olá, eu sou Angela Mendes. Eu nasci no Seringal Cachoeira, em Chapuri, Acre, em 1969. Naquela época, a situação lá era muito difícil, assim, né? De muita pobreza, de uma dificuldade enorme de acesso, por exemplo, à saúde, né? Ao sistema de saúde. Então, quando eu nasci, logo pouco tempo depois eu adoeci. Então, naquela época, né, era comum as crianças no Seringal adoecer e, por falta de diagnóstico, normalmente era dito que era doença de criança, né? E aí eu adoeci com essa doença que ninguém sabia o que era. A situação difícil que os meus pais viviam no Seringal fez com que, ao chegar a minha tia, irmã da minha mãe, ir visitar a minha mãe e me visse daquele jeito, me pedisse para cuidar de mim. E aí ela e o esposo me levaram para a casa deles, cuidaram de mim, né, me curaram. Mas quando foram me levar de volta para casa, eu não, já estava tão acostumado, né? Isso foi, né, um longo tempo que eu fiquei na companhia deles, e eu já estava tão acostumada que eu não consegui mais me adaptar à minha casa. Então, com muita tristeza, assim, a minha mãe deixou que os meus tios me adotassem, né? Aquela adoção à brasileira, leva para cuidar, e depois, se tiver necessidade, como eu tive mais para frente, porque eu fui entrando no período escolar, eu precisava ter uma certidão de nascimento, e aí esses meus tios me registraram como filha deles, né? Isso foi uns 5, 6 anos depois, e aí a gente já estava morando em Rio Branco. Mas o fato também... E aí depois que eu saí da companhia dos meus pais, logo em seguida a minha mãe engravidou da minha irmã Rosângela, que veio a falecer aos 11 meses de idade com a mesma doença que eu. Só que infelizmente ela não teve, né, quem cuidasse dela. Meus pais realmente... Meu pai já estava no movimento, no mundo, né? Mobilizando os seringueiros. Minha mãe ficava sozinha, era uma pessoa muito simples também, não tinha muita iniciativa, né? Até pela própria dificuldade que era morar no Seringal naquele período sem ter a mínima condição de acesso. Para você sair para qualquer lugar, era um dia de viagem, 2 dias de viagem, era muito difícil. Considerando que, né, até hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade, um desafio muito grande a superar. De toda forma, eu fui para Rio Branco, estudei, passei a minha vida estudando lá, minha infância, né, no ensino médio. Quando eu fui chegando já à minha fase de mocinha, 17, 18 anos, de 17 para 18, e aí eu já conseguia me deslocar sozinha, aí eu comecei a voltar para Chapuri, né, a ficar partes das minhas férias com meu pai, passar algum período de férias com eles, me aproximando, a gente estava realmente se aproximando, tentando resgatar essa memória afetiva, esse relacionamento entre pai e filho. Ele, como pai, era muito carinhoso, apesar do pouco tempo que ele tinha também, porque a vida dele desde cedo, desde que ele foi alfabetizado, né, por Euclides Távora, a vida dele foi essa, de organizar o movimento, os trabalhadores, entender a importância, né, de unir a classe trabalhadora da floresta pela causa deles. Então ele se dedicou muito a isso, mas quando ele podia, ele era um bom pai. Mas isso definitivamente, né, marcou muito a minha vida, porque eu sempre achei que, como eu não fui criada com meu pai, talvez, e eu já sabia que ele era ameaçado, todo mundo sabia, porque tanto ele já tinha denunciado, os jornais falavam, e eu comecei, apesar de não termos, né, essa convivência normal, mas o fato da gente estar tentando se reaproximar, isso marcou profundamente, porque
eu me punha pensando, e aí, quando de fato isso acontecer? E quando aconteceu o assassinato dele, para mim foi muito desesperador, porque isso me choca até hoje, porque eu fico pensando que a gente tinha muito ainda a se conhecer, né? Mas também foi um momento muito difícil para mim, porque eu não estava acostumada com o que eu iria passar a seguir, que foi, né, um assédio muito grande por parte de toda a imprensa nacional e internacional. A disputa pelo legado político que ele deixou, que também foi muito forte, né? Eu e a minha mãe chegamos a ser ameaçadas em dado período, para que a gente abrisse mão do nome do Chico. E isso foi muito difícil. A própria família, né, também brigou muito por esse legado. A certo momento também me excluiu. Então, para mim aquilo foi tudo muito pesado. Não bastasse eu estar perdendo meu pai, ainda ter que passar por aquilo tudo, para mim foi muito pesado. O que talvez acalmou meu coração, me tranquilizou, me trouxe uma certa paz, foi descobrir que eu estava grávida. Então, a minha primeira filha, né, eu descobri nesse momento de muita tribulação. E eu passei por tudo isso grávida, né, e sozinha, com a minha tia, que foi quem me criou, a essa altura já separada do marido, também, então só nós duas, né. E ela é uma pessoa muito humilde, muito simples, não conseguia me dar o suporte que eu precisava naquele período, né, considerando a situação que eu estava. E isso foi tão forte, sabe, essa disputa, que eu me afastei de todo mundo, eu me afastei desse movimento de que eu não tenho condição mental nem física para estar nesse meio aí. Aí eu me afastei, fui cuidar de mim, da minha filha. Depois, uma grande companheira do meu pai, Júlia Feitosa, né, ela foi muito importante na minha vida também, né? Continua sendo, porque ela é uma grande referência. E ela me chamou para trabalhar no CTA, Centro dos Trabalhadores da Amazônia, que foi uma das ONGs que teve como fundador o meu pai, né? Um dos fundadores. Foi o meu pai. E ela nasceu justamente também para dar suporte a esse movimento dos trabalhadores, suporte ao trabalho do sindicato, né? Do Sindicato de Chapuri, principalmente, mas, né, o movimento dos trabalhadores de uma forma geral. E para mim foi um marco na minha vida, né? Porque foi lá no CTA que eu comecei a ter um contato mais aprofundado com seus companheiros e companheiras de militância. Passei a conhecer um pouco mais da história e da trajetória do meu pai. Comecei a me aproximar dessa luta, né? Dessa história que foi a vida dele, assim. Lá no CTA é engraçado, porque eles tinham a gráfica Poronga, então lá era produzido os livros que os professores, os monitores e alunos do Projeto Seringueiro, eles criavam durante as aulas. E aí sim, sempre era a história de vida deles, a realidade deles, né? Então eu tive contato do Mapinguari comedor de carne, né? De várias lendas do folclore amazônico também, e assim, coisas que inclusive o meu pai acreditava muito, né? O Caboclinho da Mata. Então eu comecei a mergulhar naquele imaginário, naquela história. Ler muito sobre a história dele, sobre o movimento que ele liderava, para poder entender, né, quem era aquele Chico, com quem eu não tive a oportunidade de morar, mas sabia que a gente, nesse movimento de aproximação, ele tinha uma intenção, né, segundo Gumecindo, um grande companheiro dele, ele dizia, olha, não vejo a hora que a Ângela termine os estudos para vir me ajudar aqui no sindicato. Isso eu só soube depois, assim, da morte dele, né? De toda forma, eu acho que essa convivência no CTA com os companheiros, com as companheiras, com a história, foi me aproximando dele, foi me aproximando da sua trajetória, e eu fui conhecendo mais do meu pai. Por isso que eu sempre falo hoje que a história que eu conheço do meu pai, ela foi tecida como
quem costura uma coxa de retalho, né, com depoimentos dos amigos, dos companheiros, lendo um livro, lendo uma reportagem. E aí eu formei aquele Chico que é quem me referencia até hoje. No CTA eu me aproximo também do Comitê Chico Mendes, né? E depois, o Comitê Chico Mendes ele foi criado na noite do assassinato do meu pai por esses mesmos companheiros e companheiras, né, que também estavam ao seu lado na luta e na resistência. E o comitê passou a fazer, né, a ter sede lá no CTA. Então eu também me aproximo dessa luta através do comitê. E venho até, né, mais recentemente, 2010, 2011, quando eu também me aproximo muito do CNS, o Conselho Nacional dos Seringueiros, né, que agora é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Eu acho que fez toda a diferença na minha vida. Entender mais de perto quais são, continuam sendo os desafios dessa população pela qual, né, o meu pai tanto lutou. Então, ao me aproximar dessa agenda do CNS, eu aprendi muito. E eu acho que foi aí, então, decisivo para que eu entendesse o meu papel nessa história. Né? Que eu tinha um compromisso, eu tinha a responsabilidade, né, como filha. Imagina, eu fiquei pensando, se o meu pai não consegue deixar entre os filhos, né, entre a família, alguém que entendesse, né, essa luta, não teria feito sentido, né? Eu acho que, na minha lógica, eu pensei assim, não teria feito sentido. Então, eu senti como compromisso fazer o que eu pudesse, dentro das minhas possibilidades, para continuar esse legado assim, que ele deixa, né, de resistência. Então, pensando nisso, eu que já fazia parte do comitê, fui começando a pensar na possibilidade de me dedicar exclusivamente a essa pauta, a essa agenda. E fato é que isso aconteceu pouco tempo depois e eu entendi que o Comitê Chico Mendes era um espaço muito importante, né, que trazia na sua missão o cuidado com essa luta, com essa memória e com a defesa desses legados que Chico nos deixou. E eu entendia mais ainda que o comitê ele poderia atualizar esse legado, porque eles são legados que são importantes, foram importantes, são e continuarão sendo muito importantes. A gente está falando de educação, né? Chico, quando estava à frente do sindicato, entendeu a necessidade, acho que por ele mesmo ter sido alfabetizado tardiamente, mas ele entendeu a importância da educação para o movimento. E aí, fazendo esse recorte sobre a alfabetização do meu pai, vale ressaltar que ele foi alfabetizado já entre 19 e 20 anos por uma figura também que tem um destaque nessa história, que foi Euclides Távora, né? Que era um refugiado político e que estava, né, numa viagem voltando da Bolívia, se perdeu na floresta amazônica, mas se achou do lado ali da colocação da área que o meu pai morava. E Euclides não só alfabetizou o meu pai, mas ele também incutiu no meu pai a noção da importância da luta de classes, a noção, né, da importância, aliás, a importância da organização dos trabalhadores. Então tudo isso acho que fez diferença na vida do meu pai. A partir daí, né, nascia, além do Chico seringueiro, também o Chico sindicalista. Começou a cortar seringa criança, então ele era um seringueiro que virou nesse momento também um sindicalista. E durante essa trajetória ele se dedica então além de na sua comunidade ser aquela pessoa referência que sabia ler e escrever, era quem lia então, né, principalmente as literaturas de cordel para os companheiros, para os amigos. Tem muitas histórias legais dele, mas e aí voltando então, né, a essa questão da educação como um grande legado,
ele idealiza, junto com outros companheiros, o projeto Seringueiro, que era um projeto de educação voltado para adultos, né? Sobretudo aqueles seringueiros que se encontravam em condição precária de semi-escravidão, justamente porque, ao não saber ler e escrever, ele se tornava um escravo do patrão, né? Que sempre colocavam valores abusivos, né? Os seringueiros estavam sempre devendo o patrão, e o patrão adquiria ali a borracha por um preço muito reduzido. Então essa relação era sempre muito desigual, né? Para além de tudo, essa relação do seringalista com o seringueiro, ele se aproveitava da falta do conhecimento para explorar. E por outro lado também, a falta da alfabetização, da leitura, afastava muito os seringueiros ali das lutas, porque eles não conseguiam ler, às vezes, um manifesto, um convite para participar de reunião. Então essa coisa da educação foi muito estratégica ao pensar de que educação baseada no método Paulo Freire é aquela libertadora que de fato fez a diferença na vida dessas pessoas, né, dos seringueiros. E o projeto Seringueiro, ele foi teve um sucesso muito grande do ponto de vista da alfabetização, do alcance dos moradores da floresta, que existem teses, né, de doutorado falando que ele chegou a alcançar 18 mil pessoas. Em 2007 ele foi entregue ao poder público, entrou na rede então do sistema público, né? Isso fez muita falta para os estudantes da floresta, assim, né? Estudar a partir da sua realidade, a sua vida a partir dessa realidade. Mas não só isso, né? O projeto Seringueiro, se não bastasse, com toda a sua importância que foi, né, essa aliança dos povos da floresta foi um grande legado que ele nos deixa, né? E foi idealizada justamente junto com outras grandes lideranças, como Ailton Krenak, Cipacé Chavante, no sentido de fazer um enfrentamento aos inimigos comuns, mas também no sentido de uma agenda política positiva, de avançar na conquista dos territórios, né, no direito da conquista aos territórios. Os empates foram movimentos incríveis, criados por Wilson Pinheiro, junto com meu pai também. Wilson Pinheiro foi uma outra grande liderança de Brasileia, que surgiu nesse movimento. E esse empate, ele era um movimento pacífico de resistência, onde, através do diálogo, eles juntavam os companheiros e iam até o lugar do desmatamento, né, e, através do diálogo, tentava convencer os trabalhadores que estavam lá para desmatar, a não desmatar, né? Às vezes funcionava. Então a história conta que eles fizeram cerca de 50 empates e ganharam vários desses, a ponto de expulsarem de Chapuri a grande Bodon, né? A grande indústria, um grande frigorífico de carne, que saiu de lá, vendeu a fazenda, né, amargando alguns prejuízos. Os empates, eles hoje a gente, né, às vezes as pessoas não dão muito valor, muita importância, mas os empates foram decisivos. Conta-se que eles deixaram em pé mais de 1,5 milhão de hectares de floresta acriana. Então a gente já falou aqui do projeto Seringueiro, dos empates, da aliança, né? E o grande legado que foi essa luta de Chico pela conquista do território, que são as reservas extrativistas, e que foram criadas, né, muito inspiradas nessa relação da aliança dos povos da floresta, porque o modelo de território dos indígenas, já garantido, né, pelo Estatuto do Índio, naquela época era de reserva indígena, né? Então esse modelo foi que inspirou o debate em 1985, no primeiro Encontro Nacional de Seringueiros em Brasília, sobre o modelo de reforma agrária para os trabalhadores da floresta,
Então, se pensando nisso, e esse debate levou à concepção de reservas extrativistas, aonde os seringueiros continuariam mantendo a sua identidade, né, seus usos e fazeres do seu território. As reservas extrativistas, então, se mostraram como um dos legados assim mais consolidados que Chico nos deixa, tanto que hoje a gente tem 66 reservas extrativistas. Hoje que eu digo, né, 2023, setembro de 2023, a gente tem 66 reservas extrativistas sob a gestão do governo federal, quase 50 reservas extrativistas sob a gestão dos governos estaduais. E isso também fez nascer as reservas extrativistas marinhas. E aí tem uma liderança das pescadoras, da Célia, que ela diz assim, olha, não sei se o Chico pensou em nós quando criou as reservas extrativistas, mas ele nos alcançou aqui no litoral. E depois foram nascendo as reservas de desenvolvimento sustentável. Então, assim, as reservas extrativistas, ela tem um marco muito importante, porque a partir daí começou a se pensar em territórios, em unidades de conservação com gente dentro, respeitando os seus conhecimentos tradicionais, os seus modos de vida. Eu acho que, assim, os números são muito bons, são mais de 25 milhões de hectares de floresta protegida, né? Mais de 100 mil famílias de extrativistas que estão nesse lugar também. E o comitê, ele luta, né? A nossa luta é para manter ou para melhorar também esse cenário. A gente se inspira no que o meu pai deixou, porque tudo que ele falava e o que ele fez na década de 70, na década de 80, é muito atual. Quando você pensa na importância da educação, né, para que a gente possa ter uma sociedade com igualdade, com menos desigualdades, quando a gente pensa no direito ao território, direitos que há pouco tempo foram, né, sendo retirados de forma tão violenta, quando a gente pensa nas alianças que são necessárias para que a gente possa enfrentar esse cenário atual, né, em que as pessoas estão cada vez mais imbuídas, muito cheias desse sentido do individualismo que nos é imposto por um sistema capitalista muito violento, que usa de estratégias incríveis para que a gente, né, consuma cada vez mais de forma irresponsável, que a gente não pense na dor do outro, que a gente se ache, né, uma pessoa acima de qualquer outra nesse lugar que a gente está. Então, esses legados, eles são importantes porque nos traz de volta a nossa essência, né? A gente não é um ser à parte da natureza. E é isso que ele dizia, o que a sua luta dizia. Nós somos a própria natureza. A gente tem, né, essa capacidade de estar lá na nossa raiz, nas nossas raízes, conviver com ela de forma harmoniosa. Não precisa, né, a gente pensar que o homem é um ser supremo, né, que pode fazer o que quiser, principalmente com a natureza. E aí o Comitê Chico Mendes traz como missão fazer esse resgate anual, né? Fazer esse debate sobre a importância do legado que Chico nos deixou durante a Semana Chico Mendes. Então, de 15 a 22 de dezembro, a gente realiza a Semana Chico Mendes desde 89. Né? Por que 15 a 22 de dezembro? Porque a data que ele nasceu, dia 15, né? E a data do seu assassinato, dia 22, que dá uma semana. Então, nessa semana, a gente promove uma série de atividades que relembre, mas não só que relembre, que faça a sociedade entender o quanto foi, o quanto continua sendo importante a luta que Chico fazia junto com seus companheiros e companheiras. Mas, a partir de 2016, a gente se inspira num documento muito lindo que ele nos deixa, que fala de esperança, né, que fala de revolução, que foi a Carta aos Jovens do Futuro.
Essa carta ele escreveu em 88, mas ele fala dos jovens dessa geração, chama esses jovens, né, à construção de uma revolução socialista. Então essa carta tem como marco o dia 6 de setembro de 2020, onde ele fala que em 2120 vai ser celebrada, né, o centenário, o primeiro aniversário dessa revolução. E a gente entendendo muito isso, a gente traz para dentro do Comitê Chico Mendes um núcleo de juventude, né, que vai fazer esse diálogo com os jovens do mundo todo e principalmente com os jovens do território, porque a gente entende também nessa carta que a mensagem de Chico era: os jovens são estratégicos para a manutenção desses territórios. A gente lutou, criou agora, mais para frente quem vai manter, né, essa potência da juventude. Então, ao criar o Núcleo Jovem, a gente também passa a trabalhar com jovens da Reserva Extrativista Chico Mendes, num projeto chamado Jovens Protagonistas da Reserva Chico Mendes. Sim, muito na cara, muito na coragem, contando com o apoio de organizações parceiras. A gente trabalha desde 2016 com jovens desse território. Mas em 2020, para celebrar essa carta, a gente realiza o primeiro Festival Jovens do Futuro, nessa data histórica que é 6 de setembro de 2020, em plena pandemia, né? A gente realiza de forma online esse festival com a participação de jovens de pelo menos 20 países, falando de suas ações transformadoras, comprovando que, de fato, essa visão que Chico teve dos jovens dessa geração darem continuidade a essa luta, ela fez sentido, né? Porque hoje a gente vê o quanto que a juventude está mobilizada, de fato, né? E aí a gente se aproxima agora, né, daqui a 3 dias, a 4ª edição do Festival Jovens do Futuro, que é presencial, né? Lá em Rio Branco, onde a gente quer dizer que festa também é revolução, que arte também é resistência, né? Contando também com a participação de parceiros em outros estados que vão estar também realizando alguma atividade relativa, né, ao Festival Jovens do Futuro. Então eu acho que a gente traz isso, a nossa responsabilidade junto ao comitê, para manter sempre viva essa memória de luta, de resistência, com companheiros da época, né, ainda da sua vida, né, como Gomecindo, a Júlia Feitosa, a Raimunda Bezerra, entre tantos outros companheiros, né, que se soma a essa juventude que chega agora com muita vontade também de dar sua contribuição para que a Carta de Chico seja realmente efetivada, né? Que os jovens eles continuem protagonizando esse cenário de mudanças, essa revolução socialista que ele traz na carta. E a gente, esse ano são 35 anos da partida de Chico, da passagem dele, e é num ano muito simbólico em que a gente volta, né, a reconstruir o país depois de um período tão difícil para todo mundo, principalmente para os povos da floresta, principalmente para aquilo que foi a luta da vida do Chico, que foi, né, a criação desses territórios que esteve extremamente ameaçado no último governo de extrema-direita, né, uma violação incrível dos direitos dos territórios, dos direitos, violação de direitos humanos dos povos da floresta, indígenas, quilombolas, né, extrativistas, que uma população que historicamente sempre foi invisibilizada, que construiu a duras penas, né, políticas públicas extremamente básicas e necessárias, como, né, os territórios, como as reservas extrativistas, que acabou virando política pública, mas que correu sério risco, ameaça e ainda corre, porque mesmo que a gente tenha conseguido nesse ano de 2023, ano que a gente celebra esses 35 anos de passagem, a gente sabe que os desafios ainda são enormes. Então o nível de retrocesso foi tão grande que não é o presidente Lula que vai dar conta, né, de resolver, de avançar nessa pauta que é tão importante para a gente, principalmente com o Congresso, né, extremamente retrógrado e ruralista, né, digamos assim.
A gente precisa sempre estar voltando ao que Chico nos fala sobre as alianças, mas sobretudo entender que a nossa luta ela só vai ser de fato fortalecida quando a gente entender o nosso papel político, a força do nosso voto e o que está por trás de tudo isso que a gente, né, pelo que a gente luta. Porque me parece que a gente enxuga gelo, a gente luta a vida toda para enxugar gelo, porque o que a gente precisa combater é muito mais sério. É um sistema que está entranhado, né, nos governos, que está a serviço dos grandes conglomerados, né, das grandes empresas, e que incentiva, né, não incentiva, eles promovem a corrupção, e essa corrupção vai minando o Estado, a força do Estado, para responder aquilo que de fato deveria responder, que é fazer justiça socioambiental, que é reduzir as desigualdades, que é fazer com que as nossas lutas elas sejam mais leves. Então eu acho que mergulhar nessa leitura que Chico fazia da sociedade, né? Mergulhar no que de fato vai fazer diferença e o que a gente entende que vai também ajudar muito é tentar pressionar o governo por fazer essa reforma política, por mudar as leis ou para, de fato, aplicar as leis, né, e punir quem deve ser punido. Eu acho que a nossa luta também é por aí. Não basta a gente lutar pelo socioambiental, a gente precisa lutar contra a corrupção. O meu pai ele tinha algumas qualidades muito destacadas assim pelos seus companheiros, né? Mas que também fica muito nítida na sua trajetória. Até por isso ele também ganha essa visibilidade, que era a capacidade de buscar aliados, de buscar apoio para essa luta, porque senão a gente jamais imaginaria uma luta de seringueiros de dentro da mata de Chapuri, no Acre, nesse pequeno estado, ganhar a repercussão que ganhou. Então a estratégia de aproximar essa luta também de grandes movimentos, né, mas de trazer essa luta de dentro para fora, para externalizar o quanto que preservar a Amazônia, preservar a floresta era algo que não deveria ser restrito apenas a quem estava lá, mas também trazer para fora e entender que o conjunto da sociedade, né, também tinha esse compromisso e essa responsabilidade desse cuidado com a natureza, desse cuidado com a Amazônia. E ele queria, né, ele queria trazer isso também para a política, né? Acho que o Congresso da CUT, onde ele apresentou a tese dos povos da floresta, traz muito isso de como que todo mundo, e aí as diversas categorias também se apropriam disso, né? Dessa luta pela defesa de um modo de vida. Porque o Chico, ele era um seringueiro, um sindicalista. Muita gente chama ele de ambientalista, de ecologista. E ele era, mas ele não sabia que ele era. Porque para ele, o que ele estava fazendo também muito era defender a sua classe, né? Que era dos seringueiros, das seringueiras. Mas ele tinha muito essa noção de que essa luta não era... e ele dizia isso, a gente não pode, a floresta, ela não pode ser vista como um lugar intocável, né? E existia um conjunto de pessoas que mantinham essa relação. Então, eu acho que é isso, o Chico deu início a um movimento muito belo que reverberou, que fez o Acre virar referência, que fez o Brasil também se tornar uma grande referência nessa pauta ambiental. A gente tem alguns aspectos tanto dessa trajetória do Chico como aspectos políticos que fizeram com que a nossa floresta ainda esteja em pé, sua grande maioria, né? Acho que a sacada da criação dos territórios de uso coletivo protegidos, ela foi muito importante, porque, por exemplo, no Acre a gente tem a reserva extrativista Chico Mendes, que foi uma das 4 criadas, primeiro criada depois do assassinato do meu pai,
que ela tem quase 1 milhão de hectares, é uma reserva extrativista que está no lugar, na região mais desmatada e mais pressionada pelo gado, né? Ela é distribuída entre 7 municípios, então apresenta um desafio muito grande. Porém, se essa reserva ela não tivesse sido criada, hoje nós teríamos 1 milhão de floresta no chão. Então, a importância desses territórios para manter, né, tanto a floresta, mas para manter essas pessoas nos seus lugares, porque a história nos conta que os seringueiros que saíram de seus lugares sejam expulsos, né, sejam porque tiveram que vender pressionados suas terras aí por um preço insignificante, elas vão para as periferias, elas formam os bolsões de miséria, né, que se formam nos bairros de periferia. Em Rio Branco a gente tem muitos desses. Então, a criação desses territórios, eu acho que o entendimento político dos governos de esquerda da época também, que trouxeram para o seu projeto de governo essa base, né, da luta, do movimento, essa noção de sustentabilidade, a força que esse movimento ganha dentro da floresta, mas também alcança né, internacionalmente um reconhecimento, e aí isso gera uma pressão sobre os desmatadores. Isso foi muito importante para que a gente mantivesse esse nível de proteção que entrou nesse período de ameaça muito grande. Logicamente que muitos direitos foram retirados. Hoje a reserva extrativista Chico Mendes, ela se encontra invadida, pressionada, continua pressionadíssima pela pecuária, só não está mais agora, nesse momento, apresentou uma redução de desmatamento por 2 fatores. Uma, a presença agora do Estado, de fato, né, protegendo a floresta e seus moradores, e outra, a queda no preço da arroba do gado. Mas existem ainda inúmeros desafios, porque as facções criminosas, elas se estabeleceram dentro desses territórios. A Resex Chico Mendes, ela tem lugares em que as populações, que os moradores foram expulsos pela presença e pela atuação dessas facções. As invasões, os loteamentos, fazendo com que a Resex entrasse na lista das unidades de conservação mais desmatada nos últimos anos, né? Então existe uma pressão muito grande ainda, apesar de tudo, mas a situação, o cenário poderia ser infinitamente pior se não fosse todo esse conjunto de ganhos que a gente teve com a criação das Resex, com o fortalecimento do movimento, né, e com a percepção do governo da época de que esse, de fato, era um projeto, né, baseado na luta dos povos da floresta, queria fazer com que a gente mantivesse ainda a nossa floresta em pé, né? E aí o Chico, que sempre foi um grande defensor e acreditava piamente de que a floresta só tinha valor se estivesse em pé e não derrubada, é aí que, né, a gente conecta essa luta do Chico com essa política que a gente entende que também foi um projeto que alcançou esses resultados pretendidos por Chico. Quando meu pai escreve a Carta aos Jovens do Futuro, ele estava falando da juventude de agora. Então a juventude de agora tem entendido muito bem essa mensagem. Mesmo os que não leram a carta sabem da sua responsabilidade. Quando ele fala o jovem do futuro, ele sabia que o futuro é agora. Então a gente acredita muito que os jovens de agora, assim como os jovens do futuro, são extremamente importantes para a manutenção não só desses territórios, não só desse modo de vida, mas por todo o planeta. Então, jovens, leiam e se inspirem na carta que Chico deixou.